Olá, boa noite. Boa Boa noite, noite. Cláudio, Lúcia, nossos convidados de hoje. Boa noite, Sônia. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada ao Sobrapa, né, por essa oportunidade aí de falarmos um pouquinho mais nessa noite sobre temas tão importantes, né, quanto o autismo, a atenção do plano de ensino individual. E meu nome é Cristiane Cris Margaride, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e sou psicanalista, formada em música também, musicista, e exerço a profissão como professora já há mais de 7 anos, 8 anos, como musicista há mais tempo, professora de música, né, há bastante tempo. E hoje o nosso objetivo, conversar um pouquinho sobre o plano de ensino individual no TEA. O TEA, nós sabemos que tem vários níveis, tem também a possibilidade de aparecer comorbidades, tem muitas variáveis. Por isso que é tão importante nós darmos essa atenção individual. Por quê? Porque cada aluno é diferente, né? Tem suas singularidades, suas necessidades, suas particularidades, as famílias também têm né, várias necessidades diferentes. Então, quando nós vemos essa necessidade de fazer o PEI, tem a importância da observação. E hoje nós contamos com 2 profissionais, né, muito capacitados e que têm muita experiência na área, né, uma grande importância terem aceitado, né, muito obrigada por vocês terem aceitado de estarem aqui hoje compartilhando das suas experiências, dos seus conhecimentos, né, que é muito útil para todos nós, esse aprendizado, sempre aprendendo uns com os outros, né, isso é muito importante, muito rico, né, e eu peço, né, que se apresente, né, o nosso convidado Cláudio, se apresente, conte para a gente um pouquinho, né, sobre a sua caminhada, a sua experiência. Boa noite. Eu sou Cláudio Rocha, né? Eu trabalho com autismo uma média já de uns 35 anos, né? O meu nicho sempre foi o autistas, né? Sempre trabalhei com autistas. Trabalhei também com Down, com TOD, né, TDAH, mas sempre o maior número de crianças que eu trabalhei foi autista, né? Eu trabalhei em escola, por muito tempo em escolas particulares, né? Não trabalhei em escola pública, só escolas particulares, e com número de 8 a 12 pacientes, né, por sala. Após isso daí, há uns 8 anos mais ou menos, eu passei a trabalhar em clínica, então com atendimento terapêutico, né? Porque a minha formação é neuropsicopedagogo, né? Psicopedagogo e também eu tenho algumas outras formações de aba para estar sedimentando, né? Então, todo esse período é muito reconfortante a gente saber, né, que houve uma evolução muito grande, né, do princípio que eu estava, né, até hoje, né. Então, a cada dia o autismo ele tem novas descobertas, novos métodos sendo introduzidos. Isso daí nos capacita cada vez mais. Então, é uma grande dedicação, né, e é uma honra participar, sabe, do progresso dessas crianças. Né? Tem Sim, algum... com certeza, né? Muito bom.
Muito bom, realmente. E a Lúcia também, hoje, nossa convidada, daí eu quero pedir, né, que a Lúcia se apresente, ela já esteve em outra oportunidade, né, porém, quem estiver assistindo hoje e não teve a oportunidade de assistir da última vez, né, então, para que a Lúcia se apresente, conte um pouquinho sobre ela, né, e diga da sua experiência para nós. Então, sou professora, minha formação inicial é pedagogia, né? E durante a minha experiência, minha trajetória, eu fui saindo da sala de aula, entrei na gestão, fiz neuropsicopedagogia, depois fiz mestrado em educação na área de correção da autonomia. E estou aí, fiz psicanálise, né? Tenho um consultório de psicopedagogia e de psicanálise. Trabalho em escola, que é o meu chão mesmo, né? Onde eu vibro, é onde eu aprendo, é onde é o meu campo de ensino e aprendizagem o tempo todo. É isso, já estou aí aposentada, né? Mas continuo trabalhando firme, ativa, porque eu penso que nós que temos, assim, um conhecimento e uma responsabilidade, um compromisso com a causa que a gente abraça dentro da educação, né? Ainda não é tempo de aposentar-se, a gente sempre tem a contribuir. Sim, muito bem, muito obrigada. E para começar o nosso assunto na noite de hoje, queria falar um pouquinho, uma introdução, né, ao assunto, sobre esse plano de ensino individualizado. E o que é esse plano de ensino individualizado? A gente chama, a maioria dos locais, dos estados, né, chamam de PEI, mas em outros lugares, às vezes, podem colocar um outro nome, tem estados que chamam de PDI, por exemplo, né? E esse PEI, ele é um documento, né? Ele se torna um documento para quê? Para garantir a inclusão, o desenvolvimento educacional dos alunos com TEA, transtorno do espectro autista. Também ele está presente em outras necessidades educacionais especiais, né? Que aí já entra, de modo geral, né? Essa necessidade para que seja um planejamento individualizado, também deve ser flexível, tem que ser colaborativo, né? Não é uma pessoa que vai impor, mas um grupo de pessoas, né? Geralmente multidisciplinar, né? Todos os profissionais que atendem, né, aquela criança vai dar a sua contribuição, vai colocar o seu olhar, né, as suas anotações, né, das necessidades daquela criança, sua visão, né, então, para enriquecer, para que seja um planejamento que vá atender, né, de modo geral. E também ele tem que ser revisado periodicamente, pelo menos a cada 6 meses, né? Geralmente se recomenda que ele seja revisado. Então, dessas necessidades específicas, né, do TEA, dentro dessas necessidades, o PEI, ele precisa ir além das habilidades, né, acadêmicas, ele tem que abordar várias áreas que podem ser afetadas pelo TEA. Então, ele vai ter uma avaliação inicial feita, né, por protocolo, vai ter que ser validada através dos testes. Para quê? Para que seja detalhado a comunicação, a linguagem, habilidades sociais, os comportamentos interferentes, os comportamentos adaptativos,
tem também da vida diária, pode ter necessidade de estratégias de apoio comportamental, né? Aí já entra um protocolo de conduta individualizado, né? E também comportamento de trabalho, né? Os hábitos de trabalho, a atenção, a organização, a distração, a persistência na tarefa, tudo isso é observado pelos profissionais, né? Geralmente pelos neuropsicopedagogos, né? Os psicopedagogos, os professores, né? Que estão acompanhando diariamente ali, né? Também deve ser colocado a observação dentro desse documento sobre habilidades motoras, sobre recreação e também até do lazer, porque a criança tem necessidade do lazer, né? E as preferências também do aluno, porque isso é importante para a motivação dele. Se a gente não observar, se nós não observarmos as preferências dele, pode correr o risco dele ficar desmotivado, porque ele não vai ter nada do que ele gosta, né? Então, agora eu queria passar, né, a palavra ali para o Cláudio, né, para falar um pouquinho da sua experiência dessa aplicação do plano de ensino hoje em dia. Como que você vê isso no seu dia a dia? E depois, em seguida, a Lúcia também falar um pouquinho, né? Para a gente aproveitar a experiência de dois profissionais aí super competentes que nós temos hoje, a sorte de tê-los aqui para falar um pouquinho para a gente. Então, Cláudio, conta para a gente, assim, da tua experiência do plano. Você pode contar sobre algum aluno, sobre alguma situação, né? Que você observou, né? E fica à vontade aí para fazer, né, as suas considerações. Então, o PEI, né, o contato com ele que eu tive, primeiramente, foi na escola, né? Então, como eu trabalhava com classes especiais, era comum, né? A gente todo ano fazia o PEI deles para organizar as dinâmicas de trabalho deles e começar a fazer, ver o que estavam as maiores dificuldades, o que eles precisavam mais, então, etc. Então, a gente trabalhava bem organizado dentro do PEI. E para elaborar o PEI era necessário ter uma visão da família, uma visão da criança, né? E as características dessa criança, características de aprendizado dessa criança, né? E eram feitos alguns testes com ela. A partir do momento que eu passei a trabalhar em clínica, aí já diferenciou, porque a gente continua tendo as características da família, características da criança, né? O que ocorreu, né? O histórico da criança todo, o que ocorreu durante o período até ele chegar na clínica, e aí a gente começa a colocar alguns protocolos, né? Depende da idade, para a gente embasar a nossa intervenção em cima de protocolos, né? Então, tem N protocolos. Tem o ABLES, tem o TDE2, o IAR, o Portage, são protocolos que são específicos para cada idade, né? E a grande crise, a grande situação de desconforto aí é exatamente esse link entre a escola e a clínica. Porque a clínica ela faz elaborando através de um processo de depuração, né, do que a criança apresentou. E aí, se ela tiver problemas de aprendizagem, ou tiver, né, então a gente acaba intercedendo nisso daí, né, faz intervenções aí. E a escola, geralmente, ela tem essa dificuldade de fazer o PEI. Então, ela começa a ser omissa. Ela prefere que a clínica tenha o PEI e ela acaba não tendo PEI. Então, mas na clínica é específico, né? O trabalho do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo é específico, né? Para a criança, para o trabalho. Não está relacionado, de certa forma, com a escola,
mas ela não pode manter a escola, porque o tempo de aula é 4 horas por diárias da escola. E a criança, numa clínica, ela fica 45 minutos por semana, ou então faz 2 sessões, 90 minutos. Então, é muito pouco, né, de conteúdo que ela vai oferecer à clínica em relação à escola. Então, essa visão da escola de ter um apoio maior com a clínica deve perdurar, deve ser algo mais organizado, né? Então, essa dificuldade, ela traz sabe, essa disparidade educacional, que a criança... Então, você ouve muito falar que a criança tem um comportamento, né, dentro de uma escola e outro comportamento numa clínica, evidente, porque o trabalho né, ali com uma criança só é diferente de uma coletividade de crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, o aprendizado, né, e o de aprendizado, eles estão sendo corrigidos ali na clínica, né? Mas a escola tem que dar os conteúdos de acordo com a vivência dessa criança, a qualidade. Passo para a Lúcia, né? Que deve ter mais é, informações a respeito disso, né? Sim, com certeza, né? A gente vê essas diferenças, essas necessidades, né? Uhum. Que poucos, poucos percebem, né? Essas necessidades, né? As diferenças. Na clínica é uma coisa, na escola é outra. Então, corre-se o risco de alguns fazerem um documento padrão. E aí, não, nós temos esse PEI, né, padrão pronto para a situação X e Y e tal, mas isso não é suficiente, isso não vai atender a criança. Por quê? Porque tem outras variáveis, né? Tem outras variáveis. É como o assunto que viralizou aí do paracetamol. Existem várias pesquisas. E as várias pesquisas, claro que são pesquisas confiáveis, porém, elas podem ter outras variáveis que não abrangem todas as situações. Então, difícil afirmar que são conclusivas. O ideal é que continuem as pesquisas e não pare por aí, né? Por quê? Porque nessa pesquisa vão ser descobertas outras coisas, né? Importantes também, né? E no PEI é muito importante também esse comportamento de pesquisa, estar sempre atento às mudanças, né? E também pelo fato de que, né, o ser humano sempre está em mudança, né? Sempre está em transformação, né? Não podemos ter um documento ali pronto e acabado e dizer, não, isso daqui tem que ser aplicado e vai valer para X situações, né? Então, não é bem assim, é como, né, foi falado mesmo. Mas eu queria agora passar a palavra, né, para a nossa amiga Lúcia, para que ela venha nos trazer também daí a sua experiência. Pode contar para a gente, Lúcia, a tua experiência nessas situações aí do PEI. A avaliação, né? É sempre um desafio. Seja em qualquer nível, com qualquer criança, é desafiadora, porque o que é que a gente vai avaliar nas respostas das crianças, que a gente pode dizer que é certo, que é errado, né? A partir da perspectiva, por exemplo, piagetiana, que diz a perspectiva do erro da criança na visão do adulto. E na criança com necessidades especiais, é muito mais desafiador. Primeiro, pela falta de saberes que a escola tem, que os profissionais têm, de como avaliar. O PDI é um documento que, para mim, é totalmente enganoso. Aqui em Minas é PDI. Por quê? Porque ele, geralmente, como você falou aí, Cris, às vezes é padrão para todas as crianças, né?
E a gente não tem uma discussão aprofundada sobre se o PDI deve ser padrão, visto que as competências, os indicadores de desenvolvimento são padrão, né? A BNCC está aí, dizendo que é padrão e o que é que a criança tem que aprender a cada etapa, a cada nível, a cada faixa etária. Então, assim, eu hoje tive uma experiência que eu tenho uma criança, um TEA na sala, escola, ele é suporte 2. Mas esse menininho tem surpreendido, né, com as respostas. Aí hoje a tutora dele mandou para mim um vídeo de uma atividade que ela realizou, onde espalhou vários números e letras ao redor dele, e ficou solicitando que ele apresentasse, né? A letra E, a letra A, o número 3, o número 4, o número 5. E ele ficou assim, observando, né? Alguns ele acertou, outros ele não acertou, né? Mas o que é não acertar? Aí, quando eu encontrei com ela no final do dia, que ela veio me fazer o relatório, né, do dia dele, aí eu falei para ela, disse, olha, Sabrina, nós vamos conversar sobre essa intervenção de hoje. Por quê? Porque você pode ter ficado frustrada quando ele não te apresentou os resultados concretos que você queria, quando ele não indicou todas as letras, todas as formas, todos os números que você quis. Mas só o fato dele ficar procurando, só o fato dele ter se detido, ter tido a atenção, o suporte analítico, né? A ação analítica, a ação sintética que ele procurou fazer, diante da atividade que você propôs, isso já tem que ser visto como um grande mérito dele. O final, né? Você talvez tenha ficado frustrada, porque ele não apresentou exatamente como você propôs, planejamento e tudo. Mas o fato dele ter ficado detido alguns minutos na sua ação, isso já é um indicador de desenvolvimento muito, muito grande. Agora, esse olhar entre o comando e o resultado, ele é colocado no PDI? Não. No PDI é só a síntese. O processo do pensamento da criança, a elaboração da linguagem não verbal, né? A elaboração da lógica, o pensamento elaborativo ali daquela ação, tudo é processo. A gente tem que dar uma importância muito grande entre o comando dado pela tutora, pelo professor, pelo monitor, sei lá, até essa síntese dele, que pode não ser a que eu esperava, mas tudo é processo. Tudo é para a avaliação processual, avaliação formativa, né? Mas entre o comando e a síntese, isso não aparece no PDI. Você concorda comigo, Cláudio? Né? É verdade. E aí, uma outra coisa que eu também me chama a atenção é que quando chega uma criança para mim, o que é que eu olho? Por exemplo, eu peço dela em grupo, eu gosto muito, porque a escola, como você falou, Cláudio, é uma ação coletiva, são intervenções coletivas. Você tem o individual, mas a criança está todo o tempo no coletivo. É o colega que provoca, é o colega que empurra, é o colega que fala alto, né? Que as crianças estão com mais sensibilidade auditiva, se irritam. Então, é um campo de batalha, diferente do consultório, diferente das terapias lá de 45 minutos, né? Onde há um comando, onde há uma ação individualizada mesmo, onde há um brinquedo para fazer uma troca com a criança. A escola, gente, é uma batalha. É um campo. Aí, quando chega, eu digo assim, vamos então pintar. Aí eu tenho uma criança que é Down, uma criança que é TEA, né? Uma outra criança com outro transtorno, com outra síndrome. E eu vou observar como que elas desenvolvem aquela ação, desenvolvem aquela atividade.
Então, tem uma criança que é TEA, que pinta, pega o lápis preto, passou o lápis preto em cima, pronto, terminei. Tem aquela criança que é Down, que pinta, tenta pintar lá colorido, e que se incomoda com o resultado do outro, com aquele que pintou, lindo, maravilhoso, fez jogo de cores, né, fez toda uma sincronização de cores e tudo. Então, entre o meu aluno, entre a minha criança, Thea, que pintou de preto e acabou e já começou outra atividade, e a minha criança, Dal, que percebeu-se em relação à pintura do outro, e se incomodou com a pintura do outro, existe uma grande diferença. Porque quando a criança se identifica com o outro e se percebe diferente, tipo assim, eu não pintei igual, o meu ficou feio, se irrita com a pintura do outro, rasga, inclusive, a pintura do outro, que ele acha mais bonita. Acontece, inclusive, com o Theo. A gente pode pensar, a princípio, né, a grosso modo, que aquela ação da criança que rasgou a atividade do outro, o desenho do outro, foi uma ação involuntária, pode ser. Mas a gente esquece de pensar que pode ser uma despeita. Esse seu tá mais bonito, eu vou rasgar. Eu vou destruir. Porque eu fiquei com raiva. Lógico que não é essa elaboração de pensamento. Mas, na impulsividade, aquela atividade pode ser rasgada por isso. Eu não gostei, porque a sua ficou mais... Eu achei mais bonita. Né? Que a gente diz, porque ele estava com inveja. A gente, geralmente, em crianças sem diagnóstico, com crianças, vamos dizer, normais, eu nunca sei, eu sempre me incomodo com esse termo normal. Típica. Pode ser isso. Hoje em dia fala típico, né? Oi? Hoje em dia fala típico ou atípico, né? Exato. Mas alguns ainda insistem em usar esses termos, né? Normais. O que é normal? Quem é normal para dizer que é normal ou não é normal? As coisas típicas. Exato. Aí a gente precisa, Cláudio e Cris, e as demais meninas que estão aqui, as demais pessoas, analisar as respostas mais sutis, as respostas menos visíveis. Por exemplo, eu digo, me mostre a cor azul. Ele me mostra a cor preta. Então, eu tenho que entender que ele entendeu o meu comando, eu quis uma cor. Ele não sabe ainda diferenciar, mas ele sabe que o preto é uma cor. É um indicador, gente, muito importante. Então, hoje, eu tenho crianças que são atípicas e usam o mesmo livro que os demais na sala de aula. Isso foi uma luta minha, porque eles queriam tudo adaptado. Inclusive os pais, para não ter que comprar material, né? Arruma um livro de professor, arruma qualquer coisa, faz xerox, e vamos trabalhar com material adaptado. Mas quando eu tenho uma criança que diz, que o professor fala assim, abre na página 19 ou 20, eu até falei isso semana passada, e aquela criança com atípica, ela se incomoda porque a página 19 dela ou 20 não é igual à do colega, Cláudio. Ops, tem alguma coisa aí diferente. Eu me vejo, eu existo. Né? Então, nós temos... Aí, o que é que eu faço? A prova para todas as crianças são iguais. Agora, a minha avaliação é que é diferenciada. Porque eu faço assim. Num texto, que sempre precisa ter gravuras, para qualquer idade, para qualquer criança, típico ou atípica. Tem que ter gravuras, para que a criança primeiro se identifique com a gravura. É a primeira interpretação dela. Né? São as gravuras que vêm ali, depois as palavras, a compreensão do texto escrito. Aí eu pergunto para ela assim, o que é que você vê, se ela for verbal, não verbal? Se ela for verbal, ela vai me retratar. Galinha, mesmo que ela fale com uma fala, né, ainda em desenvolvimento. Galinha,
coelho, peixe. Então, e aí eu vou escrevendo do lado as palavras que ela diz. Então, não já é uma competência, Cláudio? Com certeza. Quando ela faz a leitura visual, ou quando ela é não verbal e eu digo assim, onde é que está a galinha? E ela põe o dedinho. Onde é que está o peixe? Não é outra competência? Identificação visual, leitura visual. Né? Tá. O outro leu, o outro viu, identificou e nomeou. O outro não nomeia porque é não verbal, mas identificou. Olha a competência identificação. Olha a competência nomeação. Olha a competência comparação. Que são competências que nunca estão no PDI. Mas são competências que alguns teóricos, né, chamam de competências mínimas, que são as competências que, quando existem, elas vão me garantir que aquela criança tem capacidade para galgar outros passos. Agora, eu tenho uma criança que pinta preto, pinta azul, não pinta. É outro olhar. Né? É outra configuração, desenvolvimento. Essa criança que não se percebe. Então, o que é que eu tenho que fazer com essa criança? Né? Qual é o PDI que eu vou construir para ela? Vai ter que ser um PDI muito subjetivo, com competências muito sutis de desenvolvimento, para que eu comece a elaborar uma avaliação, um processo avaliativo, um parecer de desenvolvimento, né, que seja real para mim, que eu possa apresentar ganhos para mim, como profissional, e para os pais, porque para os pais é importante. Mas a gente precisa também, Cláudio, ter consciência, ter saberes, ter fundamentação teórica para conversar com os pais, né? Para confrontá-los, porque eles esperam de nós coisas que a gente não pode dar, gente. Eles querem que essa menina aprenda a ler, né, Cláudio? Né, Cris? A todo custo. Isso é muito forte, meu Deus. E a gente fica sem palavras. Porque nós ficamos presos entre aquilo que a gente vê de realidade, como já teve mãe querendo que eu ligasse para a neuropediatra, dizendo assim, tem que passar um remédio para aumentar a concentração dela. Então, eu digo, eu não posso fazer isso, não é da minha alçada. Ligar para a neuropediatra, mandar um recado para a neuropediatra pelo WhatsApp, dando orientação. Não é, ela que tem que ver se é cabível, se não é cabível. Mas a gente sofre uma pressão dos pais muito grande. É aí onde o psicopedagogo, o pedagogo, o neuropsicopedagogo precisam estar muito conscientes, Cláudio, muito conscientes, Cris, Gislaine e Sônia, do seu papel científico. Sim, do seu papel científico sobre o desenvolvimento, sobre aquilo, como a Cris falou. É pesquisa e pesquisa. Se eu ler hoje um artigo, amanhã ele não vale mais nada, porque já apareceu outro. Né? É isso mesmo, Lúcia, está certíssima. Então, a gente tem que observar, né, todas essas coisas. Porque um psicopedagogo, um profissional da educação, que esteja bem antenado, que esteja ciente do papel, das teorias, dos resultados de pesquisa e tudo, ele vai dar um respaldo de segurança, não só para os pais, mas para a sua equipe. Com certeza. Exatamente. Mas a sua equipe. Uma equipe que tem um gestor pedagógico bem antenado, seguro daquilo que faz, seguro das propostas. Esse ambiente pedagógico, esse ambiente educativo, ele fica muito mais fácil de gerir. Isso mesmo. E aí a gente observa que tem requisitos, né? Que essa estrutura desse plano de ensino, ela tem alguns requisitos obrigatórios. É um documento, né? E é direito, né, da criança. Exato. Para que ela seja incluída. Então, agora eu vou falar sobre alguns
alguns pontos importantíssimos que devem conter, né, nesse documento, que é a identificação do estudante, né, os dados pessoais, essa condição dele de público-alvo da educação especial, qual é a especificidade dele? É TEA, né, por exemplo, como a Lúcia citou e também o Cláudio citou ali, a questão de outras crianças com necessidades, como síndrome de Down, né, T21, né, agora que está sendo inserido essa nomenclatura, né, T21, e também o nível atual de desempenho dela, né, tendo esse relatório bem detalhado, o que o aluno consegue, o que ele não consegue realizar sozinho nas diversas áreas, se de forma acadêmica, de forma funcional, se é de forma social, né, como foi também citado, né, pelo Cláudio e pela Lúcia, né, isso, essa descrição desse relatório, né, e que na legislação até é utilizado esse termo circunstanciado, detalhando, né, o que o aluno consegue e o que não consegue realizar, né. Também tem que ser colocado uma descrição de impacto da deficiência, né? Essa descrição, como o TEA afeta o envolvimento, o progresso do aluno nesse currículo geral da educação. Né? E também o acesso ao ambiente escolar. Quais são os impactos, né? Também os objetivos dos planejamentos, é muito importante, não esquecer de citar ali os objetivos, as metas claras, realistas, alcançáveis, o que é alcançável longo prazo, a curto prazo, geralmente eles colocam, né, em um ano, mas o ideal é que seja revisto em alguns meses, né? Ou, por que não, em semanas, né? Tudo isso vai depender do crescimento do aluno. Eu já vi aluno que de uma semana para outra mudou da água para o vinho. Mudou totalmente, né? Em uma semana, por exemplo, a criança ficava com um capuz no calor de fevereiro, né, até abril, maio, mais ou menos, né, ficava com um capuz cobrindo os olhos, não queria fazer contato visual. Quando eu inseri, né, um exemplo, dava aula de flauta, e a criança não queria contato, mas pegava o instrumento, tentava tocar. Teve uma situação em que eu percebi que a criança tinha dificuldade, eu pintei a minha unha, uma de cada cor, para delimitar, não, dó, ré, mi, fá, e eu fui percebendo que isso foi abrindo um pouquinho a possibilidade de diálogo, né, com a criança. E na semana seguinte, a criança tirou o capuz e veio me pedir para escrever no quadro as notas que ela queria copiar no caderno, né? Então, foi um salto, né? Realmente que eu até me assustei na hora, fiquei surpresa e fiquei muito feliz, né? Então, isso é um exemplo de que não precisa esperar 6 meses para rever o plano de ensino individualizado, porque cada criança é diferente, né? E também os programas de ensino, as adaptações curriculares, a rotina, o ambiente, os materiais, as avaliações, né? Os vários serviços relacionados, isso é muito importante, porque nós trabalhamos em equipe multidisciplinar. Tem que ser
feito esse trabalho multidisciplinar. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo sozinho, professor, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, né, o acompanhante, outros acompanhantes especializados, psicólogos, psiquiatras. Então, se a criança tem todos esses profissionais, né, que algumas não têm, né, mas quando tem essa possibilidade, tem que ser ouvido, tem que ser ouvidos, todos, né, essa equipe de colaboração. E também os pais, porque os pais estão todos os dias com a criança, com o aluno. Às vezes, uma informação importantíssima que precisa ali, quem vai responder? É o pai ou a mãe. Então, eles têm que ser ouvidos também, né? E essa revisão periódica, essa revisão desse plano, né, regularmente, é o que vai garantir que esse desenvolvimento da criança continue dando frutos, né? Continue sendo adequado. Né? Então, vou passar a palavra agora para o Cláudio, falar mais um pouquinho, né, sobre todos esses pontos importantes, o que ele observa no dia a dia, e nos contar mais um pouquinho sobre essa experiência. É ótimo, realmente é. Eu gostaria de relatar aqui o caso agora dessa, né, essa ingerência familiar, né, esse problema que a gente tem. Problema ou solução, né? Que temos entre família e a expectativa da família e a expectativa e o que a criança pode oferecer. Tem famílias que não enxergam realmente o potencial da criança, né? Então, eu tenho um paciente lá que a gente começou a colocar letras móveis, ele começou a escrever frases mesmo, né? Tudo que ele tinha de memória na escola, na casa dele, ele começou a escrever. A gente relatamos para a mãe dele esse episódio. Ela falou assim, mas ele nem conhece as letras. Ele não conhece, ele não tem contato. Quer dizer, muitas vezes o familiar e a própria escola desconhece o potencial que tem aquela criança, sabe? Ela fica de uma forma, sabe, equidistante de todo o processo, né, de ensino, né? E aí, quando ela é colocada em alguma situação que ela pode mostrar o potencial dela, ela expande, ela mostra todo o potencial, né? Porque tem essa flexibilidade, né, cognitiva, né? A criança tem essa plasticidade que, né, como você falou, de um dia para o outro, ela pode mudar totalmente. E a grande questão aí, geralmente, nós temos que trabalhar em comunhão com a família. Temos que trazer a família para a terapia, ou então para a escola, sabe? Mostrar a essa família o potencial dessa criança. E isso daí é em todos os níveis sociais. O grande segredo está aí, no diferenciar o nível social. Então, eu tenho, por exemplo, uma criança que o pai dele é dono de uma das melhores escolas de São Paulo, aí, né? É uma ótima escola. E aí, por ele ser uma criança que é filho do dono da escola, os professores não tenho nada com professor, eu sou professor. Os professores superestimaram a criança, superestimaram. Então, a criança ela tem que se apresentar melhor do que ela é. Então, quando comecei a trabalhar com essa criança, ela fala, olha o desgaste dela emocional, sabe, a situação que ela estava sentindo. Ela falou assim para mim, eu quero fazer artesanato, né? A gente ia trabalhar com
com dados, com letras, com números, etc. Ela falou, eu quero trabalhar com artesanato, cola, papel. Sabe? Então, ela fugia da condição que ela estava sendo massificada, né? E aí eu fiz um teste básico com ela, o IAR. O IAR que é um teste básico, um instrumento infantil que pega só as condições básicas da criança de 5 a 6 anos. Ela, na verdade, tem 5 anos. Tem 5 anos e já passaram ele para o primeiro ano, estão pensando no segundo já, com 5 anos de idade. Entendeu? Né? Então, e aí, esse confronto, sabe? Essa carga de aprendizado que ele precisa, na verdade, ele não tem. A gente pega o IAR ali com aquelas noções básicas, né, de conhecimento, ele não consegue responder, não consegue. Vai até onde pode apontar, onde o direito, esquerdo, sabe? Coisas mais simples, mas quando chega mesmo no conhecimento mais, né, onde necessita já verbalizar, onde já necessita diferenciar, ele desmonta totalmente. Então, para explicar para o pai dele, é uma situação, porque você confronta o que ele ouviu da própria equipe de trabalho dele. Quer dizer, a equipe de trabalho dele começa a mascarar uma situação, quer dizer, para ele, porque o menininho, ele é muito espertinho, muito, sabe, muito dado, muito, ele verbaliza muito bem, mas a capacidade cognitiva, ele não amadureceu, ele tem idade de 5 anos, ele não tem idade para 7 anos, 8 anos, né, como querem colocar ele. Então, quando a gente vê essa situação de família, é uma situação muito delicada. E isso daí, ela não só atinge crianças como essa de 5 anos, né? Tem outro caso que eu trabalho, que é uma criança, um menino, que a mãe dele é autista. Então, a mãe dele ela tem uma capacidade cognitiva muito grande para raciocínio lógico. E ele é como se fosse uma criança abandonada dentro da casa dele. Então, ele tem que se virar com a alimentação, ele tem que se virar com a roupa, ele tem que se virar com os horários dele, porque a mãe, como ela é autista, e o filho acabam tendo um pouco dessa passagem, até por transferência, né? Eles acabam se tornando também autistas e eles têm que vivenciar experiências que teriam que ser de uma idade superior. Então, na escola, a incapacidade dele, em alguns termos, né, algumas dificuldades dele, isso daí soa como uma coisa totalmente fora do contexto social. Ela fica abismada. Como você não sabe isso? Como você não sabe equação? Como você não sabe raiz quadrada? Não é possível. Sabe? Por quê? Porque a própria mantenedora dele, ela tem a facilidade, mas ela não se coloca na boa, né? A empatia dela, ela não transmite para o filho. Então, acabam vivendo situações anexas, né? Uma vive de uma forma, outra vive de outra forma, e aí a criança ela começa a criar um monte de fantasias. E entre as fantasias, ela conta para as crianças, acabo entrando nos bullying da vida, né? As crianças, porque as crianças, quando as crianças marcam uma outra criança para judiar, né? Para fazer, né, pirracinha, é terrível. Então, ele foi para Disney, por exemplo, né? Teve que trazer as fotos da família na Disney, porque a escola toda estava dizendo como ele é mentiroso, porque ele está fantasiando, porque, né? Então, esses aspectos é muito interessante a gente perceber, né? Por isso que muitas vezes a gente, em clínica, a gente trabalha muito com esquemas científicos, né? Então, você põe um EBOS, então a criança teria que responder a tal forma. É evidente que
há uma singularidade entre todas elas, numa pluralidade. Há pluralidade numa questão básica, mas há uma singularidade, há uma diferenciação entre uma e outra. Mas, dentro do que se pressupõe cientificamente, elas têm que responder dentro dessa visão. Então, e aí fica muito mais fácil para a gente diagnosticar, né? A gente aplica um TD2, então a gente sabe que do primeiro ao nono ano ele teria que ter essa expectativa de conhecimento ali, essa resposta teria que ser assim, a pontuação teria que ser assim. Então, quando você analisa aquela criança, você pode tirar o PEI rapidamente, né? As posições que ela... E aí a dinâmica do aprendizado, o reportar para a escola, pode ser de várias formas, pode ser lúdica, pode ser mais literária, pode ser mais técnica, não importa, né? A forma que vai ser abordado, vai ser, sabe, o instrumento que vai ser feita a intervenção, né? Mas, pelo menos, teria uma característica própria. É isso que nós esperamos dessa criança. Um marco de desenvolvimento. Fala em marco de desenvolvimento, as pessoas ficam meio tristes, né? Mas o marco de desenvolvimento é esse, é um marco de desenvolvimento, é uma coisa que foi, não pode ser desprezada. Lógico, tem um monte de cientistas pesquisando, mas o marco de desenvolvimento, inquestionavelmente, é esse. Então, esse marco de desenvolvimento. Então, ela vai ter que responder dentro disso aqui. Se não responder disso aqui, tudo bem, o limite dela é esse. Então, a gente não vai ultrapassar o limite, vamos procurar outra forma, né? Ou outra condição que ela possa desenvolver. Mas a gente tem que ter essa noção, né? De que... porque, muitas vezes, a gente acaba subestimando o grande perigo do coitadinho, né? Ele tem um diagnóstico, então... quando as crianças vêm para mim entrevistar comigo, eu primeiro entrevisto ela, faço um trabalho com ela, a OCA, vejo como ela funciona, como ela responde, enxergo ela, tenho que enxergar ela, para depois enxergar os olhos da mãe dela, e depois enxergar os olhos científicos, entendeu? Mas se eu me deparar, a primeira coisa que eu traz uma criança e põe na minha sala a mãe dela e eu converso com a mãe dela, então, eu tenho os olhos da mãe dela. Então, tudo que ela falar, eu vou fazer. O comportamento é um comportamento de transferência, ele vai fazer. Vai ser exatamente o que ele faz na casa dele, vai fazer na clínica, ele vai fazer na rua, porque é uma transferência. Então, ele tem que ser organizado. Então, muitas vezes, o hábito, né, distorce a visão. Né? A pessoa, ele não consegue, deixa, então. Coitadinho, não, sabe? Então, distorce o potencial, despotencializa, se pode dizer essa palavra. Tira... É verdade. É um desafio, né, Cláudio? É um desafio, né? E a gente tem que estar atento a todas essas coisas, né? E também, eu achei muito importante, né, quando você colocou ali que às vezes a criança tenha outras necessidades e os pais também não enxergam essas necessidades, né? Quando tem essa ocorrência de autismo do pai ou a mãe, às vezes, sem o preparo, né, a pessoa não tem essa empatia, não consegue compreender a necessidade do outro, mas porque também precisa de apoio, precisa de ajuda, e muitas vezes não teve a oportunidade de fazer... de ter esse atendimento quando criança, né? E às vezes, a criança tem outras intercorrências, né? Tem dupla excepcionalidade, por exemplo, né? Com o meu filho, né? Eu sou mãe atípica, meu filho tem TEA, nível 1 de suporte, e ele tem altas habilidades de superdotação. E por muitas vezes, eu vejo que ele, por questões de bullying na escola, ele escondeu a capacidade dele, né? E ficava algumas vezes contando quantos pontos ele ia fazer na prova. Não, eu vou tirar a média, eu não vou... Ele nem respondia todas as questões. Quando era 6, por exemplo, a média,
respondia 6 questões, tirar 6, tá bom, isso daqui, para não se sobressair, para não chamar atenção, para não sofrer bullying, né? E muitas vezes acontece também da criança com altas habilidades, né, e com o TEA, procurar o mais fácil, o caminho mais fácil, né, e não se dedicar ao quanto ela tem capacidade. Então, tem muitas variáveis, né, nesse sentido também, que devem ser levadas em conta para a colocação nesse plano de ensino. Eu assisti uma pessoa, um vídeo no YouTube, ele foi classificado com QI 143, ou 145, agora eu não me lembro, acho que é 143. Porém, ele não queria aprender a ler. Ele até sabia, mas não queria ler. O que ele fazia? Ele esperava outro ler, ele decorava e ele falava tudo decorado. Isso ele contando. Ele falava tudo decorado. E aí ele achava que aquilo não precisava. Certo, eu decoro, eu não preciso saber ler, eu decoro o que o outro fala. E um belo dia a professora pediu, indagou para ele para ler em primeiro lugar. Aí a casa caiu, porque aí a situação veio à tona, né? E aí ele falou assim, não, eu vou falar a verdade, eu não me interesso por isso, eu acho que isso tudo é perda de tempo, eu quero saber de outras coisas, do funcionamento do coração, do funcionamento não sei o quê, e começou a usar até termos médicos, que ele via as figuras, né, de livros, de outros assuntos, né? E, enfim, só para ilustrar, né? Porque muitas vezes o que eles apresentam para a gente não é a face verdadeira, né? Então, eles se escondem muitas vezes, mascaram muitas vezes por sofrimento, por preconceito, por abusos, né? Então, muitas variáveis, e isso às vezes escapa até dos nossos olhos, né? Por isso a importância do olhar atento, né? Eu já vi criança que passou do nível 2, desceu para o nível 3, quer dizer, subiu, né, para o nível 3 de suporte, por questões de bullying, por questões de falta de atenção, muitas vezes, né, não colocando, né, inserindo culpa, né, mas, assim, são coisas, fatalidades que, às vezes, acontecem devido a N situações, né, que fogem do nosso controle, de outras pessoas, de outros alunos, e quando vem à tona, às vezes, tem que remediar, né, tem que remediar. Então, assim, essas situações, às vezes, a gente não prevê, mas o aluno, ele tem direito, né, tem direito a ter esse PEI, né? Então, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, nós temos uma política de proteção, né, dos direitos da pessoa com TEA, que é a Lei Berenice Piana, só, assim, citando meio, né, por alto, porque também o nosso tempo já vai adiantado, nós temos, eu acho que mais uns 5 minutos só, antes de terminar a gravação, né, nosso período é de 60 minutos, né, da live, mas isso a gente já pode até programar um dia, né, para falar especificamente, né, sobre a legislação e sobre esses direitos, né, que nós temos, né. Então, os projetos de lei de reforço também, né, tem várias regulamentações estaduais, também tem muitos estados em que dão atenção, aqui no Paraná, que é o meu estado, nós temos, e eu vejo, sou professora, né, também acompanho
tem muito pedido de AEE para os colégios aqui, né? Os colégios estaduais, né? Os colégios municipais também. Temos a legislação, né? O Código Estadual da Pessoa com TEA, aqui no Paraná. E também normas de educação especial IPEI, né, previstos, né? Então, assim, nós temos muitas possibilidades, né? Nós, como professores, nós temos muita oportunidade, né? Muitos instrumentos que a gente pode ajudar as famílias, né? E agora, como já estamos no finalmente, né? É uma pena, porque está tão interessante, está tão rico, né? Essa troca de experiência, né? Eu gostaria de pedir, né, que vocês daí se despedissem, né? E falassem suas redes sociais, se vocês quiserem, deixar o contato. Quem vai assistir depois, porque essa live está sendo gravada, né? Quem assistir depois e ver a possibilidade também de entrar em contato ou fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida aqui, nós também temos, né, a possibilidade, só deixa comentário lá no YouTube, né, e que a gente também vai procurar atender também, né, na medida do possível, tá bom? Então, o Cláudio poderia se despedir com as suas considerações, aí uns 2 minutinhos, e depois a Lúcia, uns 2 minutinhos, aí a gente já está nos finalmente. Infelizmente, né? Eu agradeço a oportunidade, né, de estar participando. Foi um período muito bom mesmo, onde eu aprendi muito, né, e pude também repartir. Minha rede social é professor Cláudio 2020 @gmail.com, né? E espero que próximas vezes eu possa participar. Uma boa noite. Com certeza, já está convidado. E a Lúcia pode se despedir também, conversar um pouquinho. Primeiro, Cris, obrigada por me convidar mais uma vez aqui para conversar, trocar, né? E, Cláudio, você traz para mim um olhar muito, muito sério. E quando é a mãe e o pai, os pais que são autistas, né? Os cuidadores. Quem é que olha para a criança, né? Sendo que para a criança, o maior direito que ela tem é de ser cuidada, é de ser olhada. Mas como exigir que um pai portador de TEA ou uma mãe portadora de TEA olhe? Então, isso que eu nunca havia pensado nisso. Você trouxe para mim uma indagação. Muitas vezes a gente vê crianças na escola abandonadas e vemos também aí tantos diagnósticos de autismo na fase adulta, né? E quando esses pais que a gente não está atento a eles, nós estamos atentos à culpa, né? Essa criança é abandonada, essa criança não é cuidada, essa criança não traz lanche, essa criança. E se são esses pais que não têm, essa mãe, esse pai, esses cuidadores que não têm empatia porque não são nem diagnosticados? Exatamente. Muito obrigada, Cláudia, porque você me deu uma luz surpreendente. Viu? Muito bom mesmo. Obrigada, Cris. Obrigada, Cláudia. Obrigado. Obrigada. E queria deixar, então, também, né, à disposição aqui, a gente agradece, né, o Sobrapa também por essa oportunidade, né? E muito obrigada, Sônia, também aqui assistindo, né, Sônia? Muito obrigada pela tua presença, pelo teu apoio, né? E espero que nós possamos aí, né, fazer essa roda de conversa mais vezes. A Lúcia e o Cláudio já estão convidados para outras vezes, né, e regularmente aí, que
fizermos aí, vocês vão ser também Cris, convidados, você tá? poderia abrir uma possibilidade, a gente debater um pouquinho sobre o estatuto. Sim, excelente. Então, mas assim, eu agradeço de coração vocês, né, vocês terem aceitado, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui para que a gente não ultrapasse os 60 minutos, e, e aí nós podemos continuar conversando um pouquinho mais, aí se despedindo, né, aqui, e muito obrigada para quem esteve assistindo e quem vai assistir depois essa gravação dessa aula, que foi preparada com muito carinho, né? Com muita atenção. Muito obrigada.